Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículos 21 para frente, por favor. Filipenses, capítulo 1, versículos de 21 a 26. Essa exposição é uma continuidade do que nós temos feito em Filipenses, intercalando com outros temas de série. Estou trabalhando aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Já disse algumas vezes, vou repetir pelo menos algumas coisas acerca da importância da carta para nós hoje. Porque quando Paulo escrevia à igreja de Filipos, possivelmente Paulo já estava avançado em idade e preso, escrevia a uma igreja que ele havia dado início há algum tempo atrás e deixara nesta cidade, a cidade de Filipos, um pequeno grupo lá de homens e mulheres que, à custa de perseguições e em meio às dificuldades naturais da plantação de uma igreja, fazia o evangelho progredir. Tanto é que quando Paulo começa a sua carta, ele pede aos filipenses que não lamentem o seu estado, a sua prisão, porque ele diz: eu estou preso, mas o evangelho progride através de mim, até mesmo na prisão. E para os filipenses isso não era difícil de entender, porque quando Paulo chegou a Filipos para pregar o evangelho, uma das primeiras coisas que lhe aconteceu foi exatamente ser preso. E foi exatamente da prisão que um dos primeiros cristãos de Filipos, ali no momento da prisão de Paulo, foi que um dos primeiros cristãos de Filipos conheceu a Cristo. Foi o carcereiro. Então Paulo escreve aos filipenses assim, com uma ardente expectativa de ser liberto da prisão, como já vimos anteriormente, e também com uma não menos ardente expectativa de ver o crescimento, o progresso da igreja de Filipos. Por isso a importância de estudarmos a carta de Filipenses aos filipenses, porque este homem representa, demonstra intenso amor por esta igreja, grande confiança na oração dessa igreja. Ele diz: pelas súplicas eu serei liberto. Ele confia de tal maneira que essa igreja, a igreja de Filipos, ela cumprirá sua missão, seu propósito neste lugar. Então, essa parte da Escritura hoje vai falar de algumas coisas para nosso crescimento, penso eu. Está escrito no versículo 21, do versículo 21 para frente. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o modo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Meus irmãos, do versículo 12 para frente, nós vamos perceber Paulo enfatizar pelo menos três coisas. Do 12 ao 14 ele fala então do seu encarceramento. Do 15 ao 18 ele fala da pregação do evangelho, como ela está acontecendo. Está acontecendo por pessoas que amam a Cristo, está acontecendo por pessoas que detestam a ele mesmo, Paulo. Mas o evangelho está avançando e no final daquela parte Paulo diz: a mim não importa muito o como, importa que o evangelho esteja sendo pregado, anunciado. Dos versículos 19 para frente, então até o versículo 26, Paulo possivelmente aponta as perspectivas futuras da sua vida. Como Paulo será
útil ao Evangelho dali para frente? Como Paulo será útil ao Evangelho dali para frente se naquele momento ele está preso? É preciso que se faça alguma consideração, meus irmãos, acerca de Paulo e da morte. Em nenhum momento nós percebemos Paulo com pavor da morte. Em nenhum momento. Quando ele escreve a Timóteo, inclusive ele diz: eu estou sendo pronto para a libação, em breve serei entregue. Contudo, faço algumas observações acerca do combate, eu fiz o que foi possível, acerca da fé, eu guardei, ela está aqui comigo, acerca da luta, acerca da corrida, eu completei. Então nós não estamos diante de um homem com medo de morrer. Estamos diante de um homem com preocupação acerca de o próximo estado ser um estado talvez pior do que o atual. Nós não estamos diante de um homem que quer viver e está apegado à sua vida. Nós estamos diante de um homem que parece, meus irmãos, desenvolveu uma indiferença para consigo mesmo. E essa palavra é meio paradoxal, estranha. Alguém pode desenvolver uma indiferença para consigo mesmo? A resposta talvez seria sim e não. Há casos em que não é possível desenvolver uma indiferença para com nós mesmos, dado talvez a importância que damos à nossa vida. O caso de Paulo parece ser um caso que morrer ou viver realmente tanto fazia. Porque, irmãos, é muito fácil a gente falar entre nós, morrer ou viver tanto faz. Porque se eu morrer, eu estarei com o Senhor na glória. E se eu viver, eu continuo aqui com a minha igreja, com as pessoas, com os ministérios que eu tenho. Irmãos, dizer isso não é tão difícil. Crer nisso é que exige um pouco de nós. Crer que morrer ou viver tanto faz, não é fácil. Quando eu comecei a trabalhar essa série de pregações, nós divulgamos de algumas formas pelos nossos canais de mídia, seja pelos canais do YouTube, seja por e-mails, porque eu tenho um grupo de pessoas que, em tese, eu faço uma espécie de evangelização, então uso o que é possível. Uma das respostas que chegou para mim foi assim, de uma maneira muito simples, mas eu achei muito honesta. A pessoa disse para mim: reverendo, eu estou preparado para viver, para morrer não. Então eu tenho que ser honesto. Para mim, isso de viver ou morrer é muito difícil. Eu estou preparado para viver. Quando fala de morrer, aí eu já não sei, porque ninguém voltou do outro lado para dizer como é. Porque fala-se que é muito bom, muito bom, muito bom, mas eu acho que ainda sou um pouco como Tomé. Eu precisaria ver isso para crer mesmo que é assim. Então ele termina de novo o e-mail dizendo para mim, no fim, reverendo, o que eu quero dizer é que para viver eu estou preparado, mas para morrer não. E essa expressão foi um gancho que eu precisava para dizer a ele: querido, se você não está preparado para morrer, você não está preparado para viver. Você acha que está preparado para viver. Você acha que a sua vida é o máximo, é boa, é o terreno que você precisa para trabalhar, para ser bem-sucedido, para conquistar os sonhos, Mas se você, e enquanto você não estiver preparado para morrer, você é um despreparado para viver. Possivelmente ele está ouvindo esta pregação e possivelmente vai contra-argumentar comigo depois, novamente. Mas eu preciso dizer isso tanto para ele quanto para você. Esse é o grande exemplo de Paulo. Esse é o ideal da vida de um cristão, realmente estar preparado, tanto para viver quanto para morrer. Porque se não está preparado para a morte, ainda está imensamente, grandemente despreparado para o que tem de fazer como cristão nessa terra. Ainda estará em estágio de cristianismo, ainda estará
nos preliminares do cristianismo. Então, o grande exemplo de Paulo parece ser esse, primeiramente, um homem preparado tanto para viver quanto para morrer, porque desenvolveu uma real indiferença para consigo mesmo. Os anos que Paulo viveria já não importavam mais. Mas eu volto a fazer essa pergunta para você. É possível você, eu e você, desenvolvermos uma tal indiferença para com a nossa vida a ponto de dizermos para nós mesmos, tanto faz morrer ou viver? Aí eu tomo a ideia de um estudioso do tema, e é Calvino que diz isso. Ele diz: somos mais úteis à medida que nos consideramos menos. Somos mais úteis à medida que nos consideramos menos. Somos mais úteis ao Evangelho, à igreja como um todo, quando entendemos que cada ato da nossa vida glorifica ou não ao Senhor Jesus Cristo. Quando Calvino usa essa expressão, entendemos que cada ato da nossa vida, devemos entender, na verdade, ele diz, devemos entender que cada ato da nossa vida glorifica ou não glorifica ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando entendemos isso, meus irmãos, parece que a vida em si, os sonhos em si, as metas em si, os alvos em si, começam a ser relegados a uma outra ideia, começam a ser relegados ao pressuposto da utilidade. Qual o sentido da vida cristã? Qual o sentido da nossa vida cristã? Há algum sentido mais forte? Talvez haja. Mas há sentido mais forte do que o sentido de sermos úteis? Por que o Senhor ainda não nos conduziu à glória? Por que o Senhor ainda não interrompeu esse tempo que para muitos de nós é até um tempo cheio de dilemas, cheio de lutas, cheio de dificuldades mesmo? De luta com o pecado, de vencer uma hora, de perder outra. E aí, então eu uso uma parte da liturgia que nós trabalhamos hoje pela manhã. Somos úteis quando exercemos as nossas virtudes. Somos úteis quando colocamos em prática as nossas virtudes. Parece-me que para Paulo, tanto fazia morrer ou viver, contanto que Cristo fosse glorificado, através das virtudes que ele tinha. E naquele momento ele estava preso. E quais eram as virtudes possíveis de Paulo para que o progresso e a alegria na fé crescesse aos filipenses? As suas cartas, as suas orientações. E talvez seja por isso que ao final ele diz: vou dizer porque me é importante mais viver do que morrer nesse momento. Porque talvez eu possa ser mais útil a vocês. O versículo 21 parece dar essa ideia. Paulo está completamente indiferente para com a sua vida ou para com a sua morte. Sabem por quê, meus irmãos? Porque ele tem ambas. Ele tem alegria em ambas. Viver e morrer para Paulo é bom. Diferentemente do contexto e conceito atual, que viver é bom e morrer é ruim. Em quase todos os lugares, em quase todas as religiões, viver é bom, morrer é ruim. Mas se somos de uma igreja originariamente bíblica, e se somos uma igreja originariamente reformada, para nós, viver é bom e morrer é bom. Ainda que o mundo insista na tese que viver é bom e morrer é ruim, para os cristãos, viver é bom e morrer também é. Versículo 22. A questão de Paulo, o dilema de Paulo de novo, Calvino usa uma expressão aqui. Paulo literalmente está num beco. Não tem para onde ir. E o dilema de Paulo é escolher viver na carne ou partir e estar com Cristo. Bom, para Paulo, viver na carne não é estar sem Cristo. Para Paulo, viver na carne é apenas retardar a chegada de uma caminhada.
Para Paulo, o dilema de Paulo é agora ou depois? Para Paulo, a escolha é entre o excelente e o maravilhoso. O versículo 23 vai nos levar a pensar acerca disso. De um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O 24 vai mostrar que Paulo como se recuasse dessa primeira ideia. Ele diz, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E o versículo 25 vai acrescentar uma ideia nova. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Irmãos, na língua portuguesa não é muito fácil entender três palavras que estão aqui. Três palavras que são as palavras, a palavra partir, do versículo 23, a palavra do versículo 24, permanecer, e a palavra do versículo 25, ficar. E permanecer com todos vós. A palavra do versículo 23 é como se Paulo dissesse assim, tendo o desejo de me soltar de vocês, tendo o desejo de me desligar de vocês. A ideia de partir, o verbo grego liomai, é soltar. Então é como se Paulo humanamente falasse assim, eu andei com vocês, eu estou ligado com vocês, mas neste momento eu tenho o desejo de me soltar de vocês, de me desligar de vocês, de me livrar dos laços que nos prendem. O versículo 24, a palavra, é necessário permanecer na carne. A ideia e a palavra grega epimenó quer dizer, é necessário que eu me demore mais. É necessário que eu espere mais. Não é um desejo. Gente, eu não quero morrer porque eu já estive em Atenas e eu já vi o Areópago, mas eu ainda não vi outros países que eu quero conhecer, viajar, usufruir. Não é essa a ideia de permanecer. A ideia é necessário que eu me demore a desfrutar intensamente da glória do Senhor. É necessário que eu não me desligue de vocês. Esses são os pressupostos de utilidade de Paulo aos Filipenses. Esse é o desejo de servir de Paulo que deve nos levar a algumas compreensões. E a palavra do versículo 25, permanecer de novo, que parece tudo igual, mas a palavra acrescenta uma outra ideia, que é permanecer junto, que é permanecer ao lado, que é permanecer sendo verdadeiramente útil. Então não era só, eu estou na prisão, eu estou entre a vida e a morte, está tudo bem eu viver ou eu morrer, mas eu acho que eu posso ficar um pouco mais, e vocês lá e eu aqui, permaneceremos mais um tempo aqui nessa terra, porque quem de nós gosta de morrer? Vamos permanecer vivos, vocês em Filipos, eu em Roma, onde for, cada um seguindo a sua vida. Não. O princípio, o pressuposto de utilidade de Paulo pela igreja de Filipos era, num primeiro momento, tenho vontade de me desligar, porque esse desligamento permitiria definitivamente estar com o Senhor. No entanto, entendo que preciso me demorar, preciso permanecer ligado, mas não é só ligado por uma ideia abstrata. A ideia de Paulo é ligado ao lado, junto, sofrendo as causas uns dos outros, e tudo isso, meus irmãos, por uma outra ideia de Paulo. Paulo não é só útil quando exerce a sua virtude, essa virtude do desprendimento, essa virtude da abnegação, essa virtude de não se considerar muito importante.
Paulo é útil quando exerce essa virtude em favor dos outros. Objetivamente por alguém. E quem é esse alguém? Exatamente a igreja dos Filipenses. Por isso, é mais útil para Paulo ficar e permanecer. A frase é, porque se eu ficar, haverá progresso e alegria na fé. De novo, essas duas palavras, aparentemente, como está ali, progresso e gozo na fé, talvez não expliquem tudo, irmãos. A palavra progresso é muito positiva para nós, no nosso contexto. Progresso é uma coisa vitoriosa, uma coisa que anda com facilidade. Progresso é um avanço natural. Mas, de novo, a palavra original aqui para progresso é avanço com sofreguidão. É avanço com dificuldade. Porque Paulo não ignora as dificuldades de uma igreja, as lutas de uma igreja. O quanto pessoas terceirizam coisas na igreja, o quanto pessoas querem que o outro faça alguma coisa na igreja. A igreja dos Filipenses não era uma igreja fácil, embora Paulo a amasse profundamente, mas Paulo sabia que havia divisão na igreja. De foco, de serviço, de união. Paulo chama a atenção aos filipenses que eles devem viver concordemente na fé. Paulo diz que eles devem lutar juntos pela fé evangélica. Paulo diz que eles precisam considerar os outros superiores a si mesmo. Está tudo em Filipenses. Por que Paulo aponta essas coisas? Porque possivelmente eram fraquezas da igreja de Filipenses. A igreja dos Filipenses era uma igreja como nós. Era uma igreja de pessoas como nós. E Paulo entende que essa igreja precisa progredir. E como uma igreja progride, meus irmãos? Na visão de Paulo, com sofreguidão, com dores, com lamentações, com negações, com confrontações, com reconhecimentos de pecado, a tal ponto daquele que reconhece o pecado, num primeiro momento, sofrer por aquilo. Com sofreguidão, quando se tem ideia do que se pode, do quanto uma igreja pode fazer na sua geração e não consegue fazer. E geralmente uma igreja com potencial para fazer grandes coisas numa cidade como a igreja de Filipos, o normal era que ela fizesse isso. Mas provavelmente Paulo entende que o progresso é uma coisa difícil. E é uma coisa difícil e uma coisa com dor. O progresso é dolorido. Porque, de alguma maneira, o progresso tem a ideia de cortar na carne, de sofrer as penas. O progresso tem uma ideia de refazer a pessoa. O progresso, o reconhecimento de pecado de alguém dentro da igreja, meus irmãos, é um refazer de personalidade, é um repensar novas práticas. Isso tudo é muito difícil. Paulo não ignora em momento algum que a igreja de Filipenses, para progredir, passaria por dores. Mas é por isso que ele entende o seu pressuposto. Eu sou mais útil ficando, sofrendo junto com essa igreja, talvez a dor de ela não conseguir progredir como uma igreja fiel. Ele quer ficar para que depois desses momentos, talvez, de dores, que para nós não parece no texto, parece que é só progresso, eu só quero ver vocês bem. Mas não. Para depois desses momentos de introspecção, depois desses momentos de sofrimento, de choro pelo pecado, de choro pela displicência, de choro pela infidelidade, de choro por não conseguirmos ser tão fiéis ao Senhor quanto Ele esperava de nós. Isso são níveis altíssimos de consciência, e não é sempre que a igreja atinge esses níveis altos de consciência, de reconhecimento. Depois disso, para experimentar o gozo na fé, diz Paulo, a alegria na fé. E essa alegria na fé aqui de Paulo é uma coisa impressionante. De novo, é uma expressão grega que vai falar sobre satisfação, que vai falar sobre a sensação de um dever cumprido, experimentar aquilo que é verdadeiramente a experiência do alargamento. A palavra ainda crescimento
o progresso, o avanço. A palavra original tem a ver com estiramento, um aumento de vocês mesmos. E então, um dos estudiosos que estuda a passagem diz que é a ideia de pegar um ferro grosso, um ferro redondo, alguma coisa assim, uma bola de ferro, e começar a bater com o martelo, e então este ferro vai se estirando, vai como que num elástico, o próprio ferro vai aumentando. Paulo esperava que a igreja de Filipenses fosse uma igreja que experimentasse um progresso a partir deles mesmos, mas um progresso tão grande que ao final, como diz aqui, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Talvez Paulo estivesse querendo dizer que a minha presença contribua para a vossa exultação em Cristo depois de tudo isso. E é por causa disso que Paulo faz essa opção, então. Para mim, tanto faz. Viver ou morrer, para mim, tanto faz. Mas para vocês, filipenses, eu morrer ou eu viver, o que é melhor? Essa é a questão de Paulo. Esse é o dilema de Paulo. Para mim, viver ou morrer, tanto faz. Eu tenho Cristo aqui como tenho Cristo lá. Mas para vocês, filipenses, tanto faz. E é quando Paulo faz literalmente a opção, eu faço a opção por ficar. E por servir. E por contribuir. E faz tudo isso usando o pressuposto da utilidade, no exercício da virtude maior, que é a sua humildade, levando em conta pessoas, gente, vidas. Para concluir, meus irmãos, Paulo quis ser útil à igreja. Ficar era por causa da igreja de Cristo. Servir era por causa da igreja de Cristo. Sua decisão de ficar tinha um motivo certo, ser útil. E eu quero fazer algumas aplicações para concluir. É necessário que se faça, irmão, num tempo como esse em que até mesmo os mecanismos de evangelismo, de alguma forma parecem não contemplar o todo. Eu digo isso porque quando se sai fazer evangelismo de rua, quando se faz discipulado com as pessoas, quase todos os evangelismos e discipulados, eles terminam num negócio chamado salvação. E parece que todos estão em busca dessa salvação. Mas, na visão de Paulo, o ponto alto dos filipenses não era a sua salvação. O ponto alto dos filipenses era o quanto eles, por serem salvos, glorificavam ao Senhor Jesus. O quanto eles se gloriavam no Senhor Jesus. O quanto eles adoravam ao Senhor Jesus. Então, em tempos em que até mesmo os mecanismos de evangelismo, o máximo que eles chegam é na salvação, nós, os reformados, ultrapassamos esse ponto. Precisamos ultrapassar esse ponto. O ponto alto da nossa vida não é a nossa salvação. O ponto alto da nossa vida é a adoração. O ponto alto da nossa vida é que nós estamos sempre abertos ao progresso e à possível alegria do Evangelho, no Evangelho, com o Evangelho, diante do Evangelho. Porque quanto mais experimentamos isso que é um privilégio nosso de sermos adoradores, mais avançamos nos ideais que Deus tem para a sua igreja na terra. Nós não somos só uma comunidade de salvos. É importante que tenhamos consciência da salvação. Com certeza, era por isso que Paulo trabalhava. Porque Paulo queria levar os filipenses à certeza da salvação. Com certeza. Mas além da certeza da salvação, eu entendo que precisa ter a noção clara que nós não somos só salvos. Nós somos adoradores do Senhor. O normal é que um salvo adore. Mas a prática real é que nem todos os salvos demonstram adoração. Qual é a grande preocupação de Paulo? Porque ele quer ser útil aos filipenses?
Não é para que estes a quem ele está pregando sejam salvos, eles já são. Ele diz no começo da carta, todos já são. A esse a quem ele escreve, ele tem certeza que eles são. Mas Paulo quer contribuir para algo mais na vida deles. E é assim então que Paulo é útil ao Evangelho em Filipos, a carta aos Filipenses é útil a nós, e nós temos de fazer a pergunta, o quanto nós somos úteis a este Evangelho? Qual a nossa utilidade para o Evangelho? Nós somos uma igreja cada vez mais urbana, cada vez mais concentrada no domingo, em termos de culto, de escola bíblica dominical. Nós somos uma igreja que alguns chegam até a perguntar, pastor, em que eu posso ajudar então, numa igreja como a nossa? O que eu posso fazer para ser mais útil ao Evangelho? Bom, eu teria 2 ou 3 coisas muito práticas aqui para concluir. Abra sua casa, seja um anfitrião de pequeno grupo, você vai estar sendo muito útil. Faça parte do departamento missionário. Nós temos que fazer missões aqui, ali e lá. Você estará sendo muito útil. Faça parte do futuro departamento de ação social que nós estamos criando a igreja. Falta gente nos hospitais, falta gente nos asilos, falta gente nos orfanatos, falta gente nas ruas. Faça parte. Você estará sendo muito útil. Seja um dizimista fiel. Você estará sendo muito útil. Aqueles que estarão administrando os recursos da igreja estarão possivelmente, e com toda certeza, primeiro eles mesmos sendo fiéis e depois administrando os recursos com fidelidade. Seja abundante nas boas obras. Eu e você podemos ser úteis ou inúteis ao Evangelho. É isso que Calvino disse. Calvino disse que chega um momento na nossa vida que nós precisamos entender que cada ato da nossa vida glorifica ou não ao nosso Senhor. A nossa igreja é composta de pessoas que praticam atos. Os nossos atos, eles precisam demonstrar o quanto a nossa vida cristã é útil ou não. Irmãos, eu concluo com isso. Seja útil. Sejamos úteis. Há maneiras de sermos úteis. É o que Paulo talvez mais quisesse deixar como legado à igreja de Filipos. A sua utilidade haveria de produzir utilidade nessa igreja. Claro que eles tinham uma longa caminhada, mas ao final da caminhada sempre se chega. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Há sempre alguma coisa a ser feita por nós. Eu tenho pensado muito nessas coisas. Tem uma, eu não sei se é igreja, eu acho que nem se chama igreja, mas ela tem uma espécie de legado e eu quero chamar a atenção para esse fato. Houve um homem que saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil há muitos anos atrás, chama-se Luiz Franciscon. Ele fundou uma congregação, chama-se Congregação Cristã do Brasil. Nós não compartilhamos em praticamente nada de ensinos, achamos que Luiz Franciscon errou ao sair da igreja, inclusive. Ok, esse é um assunto à parte. Mas uma coisa ele produziu dentro daquela igreja, e é admirável. O quanto as pessoas daquela igreja amam aquela, que eles nem chamam de igreja, é a congregação. Eles não terceirizam nada, eles fazem tudo por ela. Isso é uma coisa para refletir, porque em alguma medida isso mostra o quanto amamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então sempre tem um voluntário para fazer alguma coisa. Eu temo, meus irmãos, que nós, de tão urbanos que somos, cheguemos a um ponto da nossa vida que nós terceirizaremos todas as coisas. Então chega um dia que a gente precisa fazer evangelismo, a gente contrata evangelista. Precisa fazer ação social, a gente compra cestas básicas e manda alguém entregar. Precisa fazer discipulado, a gente vai e chama um seminarista, ele vem e faz. Precisa fazer serviço de diaconia, a gente contrata pessoas e alguém vai fazer por nós. Irmãos, eu sou diametralmente oposto a este pensamento. A igreja não é um local de terceirização. A igreja é um local de todos nós nos juntarmos e lutarmos juntos por ela. A igreja não é um lugar que a gente paga para os outros fazer as coisas. Às vezes precisa. Aspectos técnicos, ok, às vezes precisa.
mas eu ainda sou da boa e interessante ideia dos mutirões, de se unir em favor de uma causa e fazer. Meus irmãos, tenho a grande esperança de sermos e fazermos parte de uma comunidade unida pelo Evangelho, e não de uma comunidade que, de tão urbana que é, terceiriza as suas funções. Paulo, em momento algum, terceirizou sua função, em momento algum. Até mesmo preso, ele queria continuar vivo para continuar a escrever aqueles homens acerca do progresso na fé. Cada vez que nós passamos coisas que nós devemos fazer para outros fazerem, nós não experimentamos o progresso. Que o Senhor nos ajude e nos leve para o progresso, para o que temos de fazer nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, em Paulo, através de Paulo, é possível ver a utilidade da vida cristã. Em Paulo, através da vida deste homem, é possível ver um amor à igreja, é possível ver que ele se alegra na utilidade ao Evangelho, é possível ver. Meu Deus, meu Pai, coloca esses entendimentos na nossa mente que é possível sermos úteis a esta causa, Senhor. Porque a instrução é bíblica, porque a instrução é clara. Senhor, será que seremos um povo dividido? Será que viveremos como um povo tímido, comedido, diante do grande privilégio de sermos um povo que caminha a passos largos, que influencia a nossa geração? Será que essas serão palavras ao vento? Será que esses serão ideais inalcançados, que ao final serão só mais algumas utopias? Ah, não, Senhor, não é possível, Senhor, não é possível. Não à luz das Escrituras de Paulo, não à luz do comprometimento deste homem, não à luz do que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, comissionou pessoas para fazerem e disse que estaria com elas quando elas fizessem. Não é possível nos acomodarmos à total despretensão de progredir na fé para no final, inclusive, nos alegrarmos na fé. Deus, conduz a tua igreja para um caminho de um entendimento tão grande que ela nunca, jamais queira transferir a outros o que é a sua missão. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a nossa missão, para que possamos, como Paulo queria que acontecesse com os filipenses, ao final, nos gloriarmos no Senhor Jesus. Aliás, o salmista já disse isso, que a glória não deveria nunca ser a nós, mas a glória totalmente ao Senhor. E o profeta também disse que se gloriaria não em si, mas em conhecer ao Senhor. Senhor, quanto mais nós te conhecemos, mais nós entendemos que fomos chamados para um propósito. Faz-nos úteis no propósito do Senhor. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.